Nós estamos falando sobre crescimento e maturidade. Eu disse que é um tema pertinente mais para os nossos dias, devido a todos os percalços e problemas que a Igreja de Cristo, nós, os filhos de Deus, estamos atravessando nesses dias. E falar sobre crescimento e maturidade é falar de algo que nos tira da zona de conforto, é falar de algo que nos movimenta e nos arrebata para um lugar aonde nós não queremos estar. Eu não sei você, eu começo por mim, porque crescer e se manifestar como filho maduro requer dor, requer sair da zona de conforto, requer movimentar-se. E nem sempre filhos e crentes como somos, amém ou não amém? Queremos crescer, queremos amadurecer. E aí, ouvindo a palavra que domingo nosso pastor trouxe na introdução desse tema, falando de Hebreus capítulo 5, logo após a jovem veio aqui na terça-feira falando de Gálatas capítulo 4, a pastora, posso falar uma palavra? Me dilacerou com a palavra de domingo, mexeu comigo, e eu ainda ouvi a palavra desse dia, eu assisto novamente, em Ezequiel capítulo 47, e eu conversava com o Senhor enquanto preparava essa mensagem lá no nosso escritório, no lugar mais tranquilo dessa cidade. Só os entendedores entenderão. E aí o pastor, ele começa falando em Hebreus capítulo 5, verso 11, sobre bebê, sobre leite. Vem a jovem, que não me recordo o nome, fala de menino em Gálatas. Se o herdeiro for menino e nada difere de um escravo. E aí, minha esposa já soprou, Isabela. Obrigado. E domingo a pastora vem trazendo uma revelação poderosa. Falamos de bebê, de menino, e agora ela fala de um moço que acompanha um anjo que mede, e este homem entra neste rio sem mesmo pestanejar. E algumas anotações que eu fiz enquanto ela falava sobre esta palavra, sobre as articulações de quando ele entra na água. Artelhos, ainda tem articulação, você pode se mover para trás ou para frente. Joelho, tem articulação, você pode se mover para trás ou para frente. Ela falou sobre cintura, ainda tem articulação, então você pode andar para trás ou para frente. Mas quando ela falou sobre o último tópico, sobre mergulhar, não existe mais articulação, ou você vai ou vai. E falar sobre maturidade e crescimento, quando ela leu Romanos capítulo 14, eu entrei em Romanos, é um livro maravilhoso para se estudar, para se entender. E aí Romanos capítulo 8, verso 17, 18 e 19, é a leitura que nós vamos basear o nosso diálogo essa noite. Você está feliz? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Amém? Romanos 8, dando continuidade, enquanto nós preparávamos essa palavra, eu orava ao Senhor, pedindo uma revelação que falasse ao nosso coração, porque todas as vezes que ministramos a palavra, nós pegamos essa espada que nos corta, e falar sobre um tema que para mim este ano tem sido um divisor de água, crescer e amadurecer. Então Romanos capítulo 8, a partir do verso 16, 18, 17, 18 e 19, acompanhe por gentileza. Ele vai dizer assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que, como Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Verso 18 do mesmo capítulo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. E o verso 19 é o verso chave para o nosso diálogo esta noite. Vai dizer:
porque a ardente expectação da criatura, ou da criação, segundo a sua versão, espera a manifestação dos filhos de Deus. Pare no verso 19, lerei novamente. Ele vai dizer: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Deus, estamos aqui nesse lugar, Pai, porque acreditamos que o Senhor nos trouxe a esse lugar. Abrimos a porta do nosso coração para entender aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, Pai. Queremos ser esse filho da parte B desse versículo, Pai. Repreendemos todo espírito contrário, toda palavra contrária. Manietamos o inferno, Senhor, para que toda desatenção, todo coração duro, todo tampão de ouvido, e que no nome de Jesus caia por terra, para que esta palavra que será lançada caia numa boa terra, Senhor, e dela frutifique a 100 por 1. Eu oro ao Senhor, grato nesta noite, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Se é para o Senhor, pode ser o melhor. E aí, estudando essa palavra de Romanos capítulo 8, a partir do verso 14, 15, 16, 17, 18, volta e meia eu não faço algumas anotações, mas anotei algumas coisas para que a gente possa compartilhar, e dei um tema para essa conversa nossa aqui esta noite. A maturidade nos dá acesso à herança. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: a maturidade me dá acesso à herança. Só as mulheres digam: a maturidade me dá acesso à herança. Só os homens digam: a maturidade me dá acesso à herança. Quantos cresci, diga glória a Deus. Maturidade, crescimento, crescimento e maturidade. Romanos capítulo 8, verso 19 nos diz que a ardente expectação da criação espera a manifestação de filhos. E a pastora foi lá direitinho e falou sobre ruiós, sobre filhos maduros. E aí ela leu o capítulo 8, verso 14, fala desse filho maduro, desse filho que não é maduro. Ela falou sobre Mateus, mas nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, no verso 19, quando fala a manifestação de filhos, esse filho que Romanos está declarando é filho maduro. E aí, olhando para nós como filhos maduros de Deus, diante de todas as preocupações e percalços, desafios que temos esses dias, se formos contar aqui, passaremos horas e horas chorando, consolando uns aos outros, questionando, reclamando, porque o capítulo ele vai começar dizendo que as aflições, quantos de nós temos aflições? A pastora colocou para fora aqui uma aflição que ela passou, um desafio que ela passou, e eu chego aqui nesta casa também passando por um momento difícil. Mas aí Romanos 8,19 vai dizer que a terra espera a manifestação dos filhos. E aí, se olharmos para o tempo presente que a igreja está atravessando nesses dias, não há tempo de olharmos para trás. Ezequiel 47, você mergulhou, ou se não mergulhou, há tempo de mergulhar. Não há tempo de ser um herdeiro menino, porque Deus espera que sejamos herdeiros maduros para ter acesso a uma herança. Não há tempo mais de se alimentar com leite, porque estamos maduros, crescidos diante daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Crescimento e maturidade. Crescer dói. Responsabilidade, então, meu Deus do céu. Eu falo isso porque eu cresci grande. Você riu, porque quem cresce grande é monstro. Sim, desde muito cedo eu sempre fui muito responsável. Não tinha pai, não tinha casa, 3 irmãos. E aí você percebe que você precisa ser responsável e maduro.
E aí essa manifestação de Deus vai dizer que a maturidade nos dá acesso à herança. Em todas as mensagens Deus falava muito poderosamente sobre esta herança. Quando Gálatas capítulo 4 fala que esse herdeiro não tem acesso à herança porque ele é menino, eu olhei para mim, eu olhei para a igreja de Cristo como pedinte nesses dias. Uma igreja que pede, pede, pede e não acessa nada, porque ainda é imatura. É uma igreja menina, porque a Bíblia vai falar que existe uma herança que já fora liberada. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Cristo nos diz que esta herança já está acessível, mas eu e você não acessamos porque ainda somos meninos. Não deixamos que o Espírito Santo ministre sobre nós para que possamos amadurecer. E como o título desta mensagem, maturidade nos dá acesso à herança. E aí, olhando para nós, olhando para os desafios dos tempos atuais, o maior problema da igreja nesses dias, a começar por mim, é que todas as vezes que falamos de herança, não temos nenhuma referência. Porque eu não sei você, mas eu não recebi nenhuma herança, a não ser hereditária de maldição, de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Meu pai não deixou nada para mim, e se eu perguntar a você, os seus também não deixaram. E quando a Bíblia fala sobre herança, herdar herança, quando fala isso sobre nós, não temos nenhuma analogia, não temos nada referenciando o que é herdar uma herança. Porque você vai dizer assim: não, eu herdei foi dívida, eu herdei foi problema. E aí quando a Bíblia te chama de herdeiro, você não consegue visualizar que você é este herdeiro, que Deus tem uma herdade para derramar sobre nós. Mas como não temos uma referência, eu digo: não sei o que é herança. Você sabe por quê? Todas as vezes que Deus nos fala que somos herdeiros e co-herdeiros, ao invés de voltarmos à origem, voltamos ao passado. E se eu voltar ao meu passado, irmãos, e se você voltar ao seu passado, você jamais vai entender o que é herança. Mas a proposta de Deus para nós nesses dias é que eu e você não voltássemos mais. Não é tempo mais para voltar ao passado. Deus está nos sinalizando para que nós voltamos à origem, para que entendamos que existe uma herança de Deus a ser derramada em nós, para que saiamos desse lugar de pedinte. Um herdeiro não precisa pedir, ele possui. Você não entendeu isso? Você não entendeu isso? Você não entendeu isso? O maior problema da igreja é não identificar que existe uma hereditariedade em Deus e Jesus para nós. Chega de voltar ao passado, porque todas as vezes que estamos em problemas, dificuldades, adversidade, ou sei lá qual é o meio que você tenta identificar o problema da sua vida, você quer voltar ao passado. Meu pai poderia ter deixado uma casa, meu pai poderia ter deixado uma fazenda, meu pai poderia ter deixado uma conta gorda bancária. Estou mentindo? Aí nós somos uma geração que sempre estamos voltando ao passado. Qualquer dia desse eu converso sobre meu pai, que você deixou nada, foi embora, não deixou nem casa. E isso muitas das vezes me paralisou, e isso muitas das vezes me deixou parado, para não acessar a herdade que Deus administra sobre nós através de Jesus Cristo. Irmãos, estamos sendo expostos nesse lugar sobre um nível de revelação, para que saiamos do lugar onde estamos e entramos de uma vez nesse lugar, acessamos a propriedade dos reinos celestiais. Lembra do filho pródigo? Era herdeiro, menino, ao invés de entrar, saiu.
E ainda tinha um outro herdeiro, o seu irmão. Ao invés de sair, ficou. Mas os dois tinham o mesmo problema. Não sabia o que era a sua herança. Crescimento e maturidade me dá acesso à herança quando eu entendo quem eu sou em Deus. Quem eu sou em Deus. Lá em casa fala que a minha autoestima é lá em cima. Sim, minha esposa está ali falando, sim, bem alta. Não é porque eu tenho lindos olhos, não é porque eu tenho uma barba linda, não. É porque eu descobri que eu não tinha pai terreno, mas Deus me fez entender que existe um pai no céu. Meu Deus, meu Deus. E aí a Bíblia me fez entender que eu tenho um pai. E muitas das vezes quando eu lembrava dele, nas brigas escolares, nas reuniões escolares, você não tem pai, quem vai vir? Ninguém. E aí muitos de nós, como igreja de Cristo, não nos relacionamos com o nosso Pai Celestial, porque sempre voltamos à origem com os nossos pais. Deus nos trouxe aqui essa noite para nos tratar, querida. E aí não conseguimos acessar essa herança, porque voltamos ao passado, não à origem. A Bíblia vai falar que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Sabe qual é o problema da igreja? É lembrar de quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. A sua vida vem muito antes do ventre. Nós nos preocupamos com as aflições, com os problemas, e muitas das vezes nós questionamos o Senhor dizendo: Senhor, por quê? Agora eu me tornei crente, a chiripoca começou a piar. Agora que eu fiquei crente, a dificuldade começou a aumentar. Você está voltando ao passado. Deus deseja que avancemos para o final, para a maturidade. Mas se todas as vezes Satanás tentar te lembrar do seu passado, não volte a ele, volte à origem. Porque Deus te deu a herança e te elegeu nele antes da fundação do mundo. De que modo pode-se alcançar a maturidade, o crescimento? Orando, lendo, confraternizando, falando. E aí às vezes nós não crescemos porque não compartilhamos, não lemos, não entramos em Deus. Pastor aqui no início da pregação, no domingo, ele falou sobre matemática. Eu amo matemática. Tenho uma formação administrativa e tenho faculdade de matemática. Sempre fui bom aluno em matemática. Mas quando eu cheguei na rural para estudar licenciatura em matemática, quando os professores começaram a colocar os axiomas, os teoremas, para que entendêssemos como se formam as fórmulas, até mesmo aquela que a gente estudou e é bem lembrada, Bhaskara, eu falei, eu não sabia nada. Crescer e amadurecer. Enquanto estava ali no fundamental, médio, a matemática era o leitinho. Mas quando cheguei na faculdade, eu percebi que eu precisava amadurecer. E aí trouxe comigo uma frase de uma professora que dizia: quem não exercita, não aprende. O maior defeito da igreja nos últimos dias não é exercitar a fé, de entender e confiar que você é herdeiro através da maturidade no qual nós alcançamos. Não exercitamos. Queremos ser apenas nós mesmos. Não queremos crescer. Não queremos chegar a lugar algum. Precisamos entender que Deus conta conosco. Conta conosco.
É difícil, às vezes, entender e perceber isso. Crescer, amadurecer. Muito engraçado, porque eu me lembro, quando falo desse tema, eu morava com o meu tio e minha mãe morava sozinha. Teve um dia que eu olhei para o meu tio e falei: vou voltar para casa, eu preciso trabalhar para ajudar a minha mãe. Meu primeiro emprego, empacotador de um supermercado. Ganhava bem, né, irmão? Dizimava, ofertava e mantinha a casa. Por que você mantinha a casa, Wilder? Não tinha pai, não tinha irmão, e minha mãe precisava de um filho maduro. Você tinha faixa etária para ser maduro? Não. O maior problema de nós, a igreja de Cristo, é não deixar Deus nos amadurecer. Maturar é um processo que acontece com os frutos, para que eles acelerem o amadurecimento. E aí, olhando para o que Romanos vai declarar sobre as aflições, às vezes nós questionamos, às vezes nós reclamamos, mas não entendemos que essas aflições, esses problemas, são processos de Deus para que eu e você amadureçamos. Porque somos frutos, porque somos herdeiros, porque precisamos chegar ao nível de maturidade. Nós queremos reclamar, nós queremos questionar, ou então dizer o que o apóstolo Paulo vai declarar em Filipenses capítulo 4, sei ter, sei não ter, maduro. A gente sabe louvar quando tem, quando não tem é difícil. E aí, muitos de nós só pegamos o versículo 13 do capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ser filho maduro, entender o crescimento de Deus, é glorificar a Deus em tempo e fora do tempo, vivendo as aflições, os problemas, e deixando que o Pai acelere esse tempo de amadurecimento em nós, porque queremos cortar o processo. Muitos não estão na igreja, muitos não estão caminhando, porque cortaram o processo de amadurecimento. E falando em processo de amadurecimento, eu lembrei de algo que minha esposa gosta muito: abacate. E aí, quando você quer acelerar o amadurecimento, você pega o abacate. Que lindo, que lindo isso. Você coloca no jornal e coloca onde? Você sabe por que você faz isso? Alguém aí? Oi? Alguém já me deu? Para agilizar o processo. Como diz o pastor na célula, boa, tá dentro. Por causa do calor. O calor acelera o amadurecimento dos frutos. E aí não entendemos, quando está muito calor, alguns frutos que são cítricos, quando arrancados do pé, eles apodrecem mais rápidos. Por que cítricos? Frutos que não são cítricos, eles não amadurecem fora do pé. E aí então você pega o abacate, enrola no jornal, coloca no forno. É mágica? Não, é o calor. E aí muitos de nós, filhos que deixamos o leite, agora somos filhos maduros, como declara Romanos 19, parte B do versículo. Filhos, não queremos passar pelo processo do calor para acelerar esse amadurecimento. Se você ler comigo o verso 19 desse capítulo 8, vai dizer: porque a ardente expectação da criação espera a manifestação.
é entender que eu não sou mais um crente, é entender que eu não sou mais um na fila do pão, é entender que eu não sou mais um assentado à cadeira da igreja, é entender que eu não sou mais um no meu trabalho, é entender que eu não sou mais um na minha escola, na minha faculdade, é entender que eu sou um filho maduro e preciso me manifestar. Porque quando eu chego ao nível de maturidade que Ele deseja, me dá acesso a tudo aquilo que fora liberado. E lembrando dessa questão de ser liberado, eu lembro de um tempo da minha infância, que morávamos perto de uma casa onde tinha muitas mangas. E uma das mangas que eu mais amo é Carlotinha. Quem estava na célula ouviu a minha história, né? E interessante que eu nunca gostei de manga que cai no chão. O melhor é chupar lá no pé. Não importa a dificuldade. Hoje tenho dificuldade para subir, mas antigamente não. Vou botar a culpa na Covid. A Covid não me trouxe Covid, mas trouxe uns quilos a mais. Eu também, ouviu? Eu também. Quando alguém fala assim, nossa, tá mais forte. Não, foi a Covid. É porque o interessante é que o maior problema da igreja, a gente nunca se identifica como o problema. A gente sempre quer colocar problema em alguém. E a Covid está recebendo tanto problema nesses dias. É tudo culpa da Covid, coitada da Covid. Mas vamos aqui, concluindo esta palavra. Maturidade me dá acesso à herança. Maturidade me dá acesso à herança. E aí nós olhamos para alguns dos nossos irmãos em Cristo Jesus, na face da terra, e vemos que eles têm acesso a grandes coisas: casa, carros, bens, revelação. E às vezes nos indagamos porque eles chegaram àquele lugar e eu ainda não cheguei. O segredo está na maturidade. Me lembro quando minha filha nasceu, eu tinha 21 anos de idade, acabado de casar com minha esposa, em vez de eu ser marido, fui ser pai. Maturidade. Sabia nem trocar uma fralda. Maturidade. Deus quer acelerar o processo da igreja. Não questione. O povo de Israel foi convidado a adorar no deserto por 40 dias. O questionamento tornou 40 anos. E adorar no deserto para chegar no lugar de hereditariedade, um lugar de herança. Deus tira o povo cativo do Egito, leva para o deserto, para uma terra que Deus já tinha preparado, mas a reclamação, o questionamento, a indagação os fez nem chegar. É por isso que muitos de nós oramos por tantas coisas que nem vamos alcançar se não alcançarmos a maturidade em Deus. Isso dói. Muitos de nós não acessamos a revelação de Deus porque não amadurecemos. Somos questionadores demais, reclamamos demais, tudo está ruim. Está igual aquela hiena que diz: ó céu, ó tia, ó Zá, ei, você é filho. Você é filho de um pai que tem tudo e todas as coisas. E que liberou já. Crescer dói. Reclamar, jamais. Reclamar, jamais. Tudo dele, para ele e por ele, todas as coisas. Tudo para ele. Para que eu acesse
a herança que Deus tem para mim. Eu preciso entender que os projetos e os planos de Deus me levam para o lugar onde Ele já destinou, Ele já desenhou, Ele já preparou. Meu irmão, sempre foi um sonho meu fazer faculdade de matemática. Com 21 anos eu não consegui. Fiz o Enem em 2012, peguei 100% numa particular e passei para uma federal. Comecei a fazer a faculdade, mas devido aos problemas tive que parar lá. Joguei de escanteio e fui fazer uma outra formação. Um sonho. Às vezes nós sonhamos e não tocamos, não alcançamos, por não entender quem somos. Satanás está infiltrando-se em nossas mentes para não fazer ou deixar que eu e você entendamos quem somos em Deus. Quem é você? Eu sou herdeiro, cara. Você é herdeiro de quê, Wilde? De uma mansão. Você tem carro? Tem. Você tem casa? Tem. Meu pai preparou. A Bíblia não diz que Ele vai preparar, Ele já preparou. Mas uma geração imediatista dos dias atuais, a geração fast food, a geração micro-ondas, não consegue entender isso, sofre por não alcançar isso. Deus, se entregasse o que Ele tem preparado para mim e para você, hoje, acabaria com a nossa vida. Romanos 4,13. Você achou e diga glória a Deus. Romanos capítulo 4, no verso 13, diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Existe uma promessa de Deus, uma herança que Deus liberou sobre nós, e acessamos, entramos nesse lugar através da minha e da nossa fé. É o que Romanos vai declarar, que a promessa da hereditariedade não foi feita a Abraão, mas sim por meio da fé. E aí no versículo vai dizer a posteridade. Se você entender esta palavra, a posteridade vai dizer filho, neto, bisneto, mas pela fé. Uma herança. Wilder, eu quero acessar esse lugar, eu preciso acessar esse lugar. Então vamos andar um pouquinho. Tito 3,7. Tem uma palavra que eu sempre declaro às pessoas que trazem água enquanto estou ministrando: que nunca falte água na sua casa. Tito 3,7. E vai dizer assim: para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mais um pouquinho, Efésios 1:4. Glória a Deus, aleluia. Você já achou? Diga glória a Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 vai dizer: como também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E fechando aqui Romanos 12:2. Wilder, como eu acesso a herança que Deus já liberou sobre mim? Mudando a mente. Muda a mente. A pastora falou sobre Ezequiel capítulo 47, que muitos de nós estamos com água na cintura, não mergulhamos, não retornamos, paramos naquele nível que é o terceiro nível de água na cintura. E aí Satanás tem dominado a nossa mente, entregando, liberando palavras que nos aprisionam nesses dias. E aí Romanos capítulo 12, no verso 12, vai declarar desta forma: e não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta da igreja nesses dias: o Wilder, como eu acesso a herança de Deus? Metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. A igreja está aprisionada aqui. Os nossos pensamentos estão aprisionados, não nos deixam acessar este lugar. Por muitos anos eu fui aprisionado na mente, porque a minha hereditariedade de pai me faria morrer como meu irmão e como meu pai. Prisão na mente. A hereditariedade familiar me aprisionava a minha mente, que eu não teria uma esposa, não teria filhos, não teria casa, não teria um emprego, seria mais um. A prisão na minha mente trazia para mim de que eu era um zero à esquerda. Mas quando eu consegui mudar aqui, cara, hoje eu sou o cara mais feliz da face da terra. Tem uma frase que eu sempre declarei e fecho aqui. Ela está escrita em cadernos na minha casa: não posso ter tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Porque eu sei quem eu sou nele. Meu pai até me abandonou, mas ele me elegeu nele. Ele me deu herança nele. E as heranças que ele tem compartilhado comigo e com a minha casa, com a minha família, sou grato demais. Deus nos trouxe essa noite nesse lugar para dizer: está na hora de crescer, está na hora de avançar. Ruiós, né? Filhos maduros. Eu queria orar com você.